O Oeiras Digital aborda hoje um dos casos mais mediáticos do concelho de Oeiras. Para tal, entrevistámos Hernani Carvalho, jornalista e comentador televisivo. Uma das primeiras perguntas que eu tenho para lhe fazer é precisamente o Hernani ter sido um dos primeiros jornalistas a tratar de algumas questões como a criminalidade, a justiça em Portugal. Como é que vê esta área de jornalismo e como é que a comunicação social tem tratado de algumas situações nestes dois temas no panorama nacional? Bom, a criminalidade e a justiça não eram propriamente o tema de eleição na comunicação social em Portugal durante muitos anos. Eu, de facto, venho-me dedicando mais a esta área, mesmo quando estava nas reflexões, que é os outros meios onde trabalhei. E isso, de alguma maneira, foi dando mais visibilidade ao tema. É verdade que o tema foi ganhando peso na sociedade, foi ganhando peso nos fatores emocionais que contam para as pessoas, por um lado porque a criminalidade cresceu, por outro, garantidamente, porque a sensação de impunidade existe todos os dias mais. E portanto, o que é que eu vejo? Vejo isso mesmo, vejo que há uma sensação de impunidade e uma sensação de insegurança que não tem nada a ver com os números que são conhecidos pelos relatórios anuais de Um desses índices que aumentou foi a questão também, por exemplo, da comunicação social. A comunicação social a dar mais destaque a crimes de colarinho branco ou crimes de delitos comuns, digamos. Como é que vê essa situação? O que é que justifica? O crime de colarinho branco não é propriamente o crime que mais reflexos tem neste Portugal democrático, publicado. O que acontece é que, sim, provavelmente nos últimos 5, 10 anos, tem vindo a ganhar dimensão e visibilidade na comunicação social. A sensação de que quem tem poder passa ao lado da justiça fez com que provavelmente a comunicação social se dedicasse mais a isto, por um lado. Por outro lado, parece-me que há hoje conhecimento de crimes com lavagens de dinheiro, com corrupção mais ou menos ativa ou mais ou menos passiva em processos muito mediáticos, precisamente porque isso envolve pessoas do mundo político. É exatamente nessa vertente que ia agora pegar. Neste tipo de crimes é normal a comunicação social tomar um partido, nomeadamente em questões em que estão envolvidos políticos ou pessoas conhecidas a nível nacional. Não acha que há uma certa demonização ou proteção de algumas personagens? Continua a haver liberdade na imprensa ou há uma autocrítica a esse respeito? Eu acho que antes de 25 de Abril havia censura. Hoje não. Hoje há critérios editoriais. Sim. Pode provocar o mesmo efeito, mas pelo menos tem outro nome, não é? Sim. Portanto, hoje há critérios editoriais e, portanto, ao abrigo do critério editorial de cada editor, põe-se esta ou aquela notícia, não se põe esta ou aquela notícia. Isto além das questões de autocensura de que falou para cada jornalista. Vamos dizer a verdade, hoje o ponto de decisão está muito mais na mão do editor, de um diretor, do que propriamente na mão do jornalista. O jornalista é ou não mandado para fazer este ou aquele trabalho. E, portanto, os trabalhos são dados a este ou aquele jornalista segundo o perfil, de acordo com o critério editorial de quem manda fazer. Sim. Esta é a primeira questão. Sim. A outra questão, eu não me parece que a comunicação social deva tomar partido. Se toma mal. Então eu pergunto-lhe num caso muito específico e também devido a uma questão fiscal. Como sabe, aqui em Oeiras, o Dr. Isaltino Moraes foi um dos exemplos que foi tomado e que é constantemente falado na comunicação social.
Como é que encara isso face à questão também fiscal do Dr. Marcos Mendes, que em 2 semanas foi basicamente abafado? Eu não conheço a questão fiscal do Dr. Marcos Mendes, mas conheço pessoas e figuras públicas, aliás, é notícia de pessoas, de figuras públicas que, pagando uma parte da dívida que têm ao Estado, ficam isentas ou ilibadas ou afastadas de um processo de crime. No caso do Dr. Isaltino Moraes, parece-me a mim que, de recurso em recurso, criou-se na opinião pública a ideia de que há pessoas que são inatingíveis. Não só no caso do Dr. Isaltino Moraes, mas no caso de outras pessoas. Acontece que, no caso dele, acabou por ser preso e parece-me a mim que de uma forma menos própria, isto é, se tinha que ser preso, não sei em que momento é que deveria ter sido, na medida em que não sou jurista nem tenho pretensões a isso. Percebeu-se que viajou de recurso em recurso ao longo dos tempos. Percebeu-se que não era qualquer pessoa que teria capacidade de lidar com a justiça daquela maneira. Percebeu-se que uma simples senhora com o ordenado mínimo nacional teria sido presa rapidamente, o que não foi o caso do Dr. Isaltino Moraes. Depois, na minha opinião, também se percebe que foi utilizado como exemplo, que foi imolado na praça pública, porque todos nós sabemos que o que não falta em Portugal são pessoas condenadas a 3, 4, 5 anos de prisão com a pena suspensa, e não foi o caso do Dr. Isaltino Moraes, tanto quanto sei está preso por 2 anos e tal de pena. Sim. Para vergonha do Estado português, já cumpriu mais de metade da pena, não é uma pessoa de quem se tenha a ideia de que possa vir a constituir um perigo público, e ainda assim a saída com pulseira eletrónica para casa ou em precária, coisa que fizeram com outras pessoas. Portanto, num primeiro momento, por exemplo, ou seja, num primeiro momento, de facto, o excesso de recursos criou ideias, a ideia de que poderia ser uma pessoa, por via dos instrumentos que tinha à sua disposição, estaria impune. Por outro lado, alguém se terá preocupado em fazer dele um exemplo, e o resultado está à vista. O ex-bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. António Marinho Pinto, disse em entrevista ao Eiras Digital que o caso Isaltino Moraes era mesmo um caso de perseguição política. Concorda? Eu não sou jurista e, portanto, não tenho os instrumentos do ex-bastonário, mas, por muito mais, há quem esteja na rua e bem de saúde. Isaltino Moraes alcançou a 24 de abril metade da sua pena, sendo um político que havia consenso de todos os técnicos do Instituto de Reinserção Social, técnicos de estabelecimento prisional da carreira e também guardas prisionais sobre as condições para o ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras poder sair em liberdade. Porque é que não saiu? Estamos a analisar um caso que é de um caso de prisão em primário, um comportamento prisional exemplar. Como é que explica esta situação? Repare, tinha 2 anos e tal de prisão, de pena, era primário. Tinha todas as condições. Não percebo porque é que não lhe suspenderam a pena depois de tudo o que tinham feito. Ou então, comparativamente, com tanto condenado que anda para aí por motivos tão graves contra a vida, porque afinal este Estado que está tão ofendido com estes factos de que condenou o Dr. Isaltino Moraes, está simultaneamente pouco preocupado com a pouca vergonha que anda à volta do PPN, por exemplo. E, portanto, sobre isso, acho que estamos esclarecidos. Se estivermos a falar de uma pessoa com muito poder, vivemos num Estado de Direito. Se não estivermos a falar de uma pessoa com muito poder, não vivemos num Estado de Direito. Repare que este país pagou o ordenado a uma professora que fugiu de Portugal com mandado de captura e pagou-lhe o ordenado o tempo todo enquanto ela esteve fugida de Portugal com mandado de captura. Aconteceu alguma coisa? Não. Então não existe o Estado de Direito em Portugal.